apresenta, senhoras e senhores, a emissora rural A Voz do São Francisco, transmitindo diretamente da Concha Acústica de Petrolina. Bom dia, estamos na Petrolina FM, eu sou Stephanie Carvalho, somos alunos da FAGE e hoje queremos entender um pouquinho de como iniciou a rádio na nossa região. E assim queremos citar um exemplo, um grande exemplo, inclusive, do nosso querido Carlos Augusto, ele que foi promissor da rádio aqui na nossa região, iniciando sua carreira nos anos 60 e um dos fundadores da emissora rural, a primeira emissora da nossa região. Mas hoje ao meu lado está aqui nosso querido Éder Nevábulo Alves, ele que já tem um bom tempo e tem muitas experiências para passar para a gente, inclusive de algumas experiências que ele passou com o nosso querido Carlos Augusto. Bom dia. Bom dia, Stephanie, bom dia a todos, um prazer estar aqui com vocês e maior ainda falar algo sobre a história desse mestre dos comunicadores da região. Então, vamos iniciar. Quem foi Carlos Augusto? O maior comunicador do Vale do São Francisco. Eu costumo dizer, Stephanie, que aquele comunicador que não teve a oportunidade de passar pela escola de Carlos Augusto tem alguma coisa faltando na sua vida profissional. A facilidade que Carlos Augusto tinha em comunicar, em falar para milhares de ouvintes, é invejável. Eu ainda procuro alguém hoje, seguidor dele como eu, aluno dele como eu, mas o aluno que ainda não conseguiu chegar ao mestre. E nunca eu e nenhum comunicador da região que teve a oportunidade de passar pela escola chamada Carlos Augusto vai se aproximar do mestre. Ele se comunicava com uma facilidade invejável, como ninguém. Carlos Augusto costumava dizer, e ele me passou isso, e eu procuro fazer um pouco dessa escola dele, que faça do rádio o que você faz no rádio, dessa história de Carlos Augusto, como você estivesse no quintal da sua casa, num almoço de família, em uma missa, em um culto. Eu, toda vez que alguém me perguntar sobre Carlos Augusto, eu me emociono, tá? Porque ele marcou minha vida, ele me deu a oportunidade de ser um profissional no rádio, ele me ensinou a fazer aquilo e, lamentavelmente, o rádio hoje no Vale do São Francisco tem uma lacuna invejável. Aí você poderia até me perguntar, mas será que um dia alguém vai chegar e vai ser coberto esse espaço? Eu lhe digo do fundo do meu coração, como profissional e aluno dele, jamais a gente vai encontrar um substituto para esse comunicador da região chamado Carlos Augusto. Então, que maravilha! Mas diz aí algumas ideias e tal de como ele foi o formador, né, no caso, da sua profissão hoje. Ele dizia assim, olha, não inventa não quando você estiver dentro do estúdio, quando você estiver apresentando o seu programa, não procura inventar nada. Aquilo que eu disse aqui no início, faz da comunicação no rádio o que você faz numa sala de aula, faz da comunicação no rádio como se você estivesse conversando com um grupo de pedreiros, um grupo de médicos, um grupo de profissionais liberais, seja qual for a área. Facilita a comunicação, fala a língua deles. A partir do momento que o comunicador, e eu deixo esse recado aqui para os comunicadores, se você falar a língua do povo, você conquista o povo. E foi isso que ele me ensinou. Fale a língua do povo, que seu espaço vai estar garantido. E graças a Deus, eu tenho 33 anos que faço rádio hoje. O meu programa de rádio são 18 que está no ar. Eu acho que um programa que tem uma história dessa, 18 anos no ar, ele tem que ter vindo de uma boa escola. E essa minha escola chama-se Carlos Augusto. Maravilha, um grande exemplo. Mas para a nossa região, como comunicador social, quem foi Carlos Augusto? Eu vou repetir mais uma vez. O maior comunicador da história dessa terra. Defensor das coisas do sertão. Ele defendia as coisas do sertão como ninguém. Eu comparo o Carlos Augusto ao rei do Baião, Luiz Gonzaga, que defendia lá no sul as coisas do Nordeste, que foi para o sul do país, viveu a vida inteira e nunca deixou de falar a nossa língua. Não quis aprender a língua do sul ou do sudeste, sempre defendeu as suas raízes. Carlos Augusto fez isso. Carlos Augusto defendia a história de Petrolina, a história de Juazeiro, a história do sertão, do Vale do São Francisco, do Nordeste,
como ninguém. Ele facilitava a vida das pessoas. Carlos Augusto fazia aquela comunicação do nordestino que saía de Petrolina, Juazeiro, da região para o sul do país para tentar a vida, através do programa dele de rádio, que a pessoa ligasse, pudesse dizer para a família como era que estava bem ou que não estava, que mandasse um recado para a mãe, que homenageasse a mãe ou o pai ou alguém no aniversário, coisa que ninguém fez. Então ele facilitava a vida das pessoas. Foi um comunicador que facilitou a vida do povo. Pronto, quero deixar agradecer, mas antes disso eu quero que você deixe uma mensagem para as pessoas que querem seguir a carreira de comunicador. Basta fazer com amor. Eu faço isso com amor há 33 anos. Eu sou um apaixonado, um louco pelo rádio. Eu jamais faria qualquer outra coisa. Eu tive a oportunidade de ir para a sala de aula, mas também é um comunicador sala de aula. Então é apaixonante você poder se comunicar com as pessoas, você está perto. Eu adoro estar perto do povo, estar perto das pessoas, e o rádio me provoca essa aproximação. Então, se você gosta do povo, se você gosta de defender as causas das pessoas, faça rádio, faça comunicação, faça televisão, vá para o meio de comunicação, principalmente para o rádio, que é o maior meio de comunicação do mundo. É isso aí, até mais, obrigado. Obrigado a vocês, parabéns. Estamos aqui na Rádio Jornal com mais um discípulo de Carlos Augusto. Ele, o nosso querido, ele vai estar falando um pouco aqui sobre o trabalho dele, o que ele passou um pouco com Carlos Augusto. E desde já quero boa tarde e perguntar quem foi Carlos Augusto. Boa tarde. Olha, Carlos, ele foi pioneiro, né, na comunicação aqui, foi o primeiro a falar no microfone de rádio aqui em Petrolina. Porque Juazeiro iniciou antes o trabalho, né, com a instalação da Rádio Juazeiro, a emissora rural só chegou depois, e Carlos Augusto foi o primeiro então a falar, e a partir daí também foi o primeiro a formar outros profissionais, né? Ele teve que ao mesmo tempo aprender e ensinar. Então a gente tem Carlos assim como o pai da comunicação aqui em Petrolina. Eu tive uma relação de proximidade com o Carlos Augusto nos últimos 18 anos. Eu conheci Carlos, na verdade, quando ele era vice-prefeito aqui, ele foi vice-prefeito de Guilherme Coelho, por conta da repercussão do seu trabalho na emissora rural. Ele chegou à prefeitura aí ao lado de Guilherme Coelho, e a partir daí eu comecei a admirar, porque Carlos ele valorizava sempre a nossa cultura, a nossa linguagem. Carlos ele não observava o que vinha de fora não, tinha que valorizar o que era da terra mesmo, do homem sertanejo, tanto que ele conseguiu implementar aí, conseguiu realizar por 43 anos a Jecana, a brincadeira de corrida de jegue, mas que traduz toda a nossa cultura sertaneja. Então, como o nosso querido radialista Valdemir passou para a gente, eu também gostaria de saber o que significou para a sua formação, Carlos Augusto. Muito, porque como eu já falei, aprendi com ele essa questão, a valorização de você estar sempre prestigiando o que é nosso. A gente geralmente tem essa mania de importar as coisas de fora. A gente vê que a gente tem uma influência muito grande hoje aqui do inglês, e Carlos ele falava mesmo o nosso, não só o português, mas o sertanejo mesmo, a linguagem do homem sertanejo. E ele sempre nos orientava nesse sentido: olha, você tem que falar a língua do povo, falar aquilo que o povo entenda, porque o rádio é isso. Por mais que você tenha uma cultura, por mais que você tenha uma formação acadêmica, mas você não pode se distanciar de forma nenhuma da linguagem da sua terra. Então foi isso que a gente aprendeu com o Carlos. Ele sempre nos corrigia, quando a gente puxava algum texto um pouco mais aprimorado, olha, puxa para o povão, porque o povo não está entendendo nada. Então acho que esse legado ele deixa para a gente, a valorização da nossa cultura, dos nossos valores. E como comunicador social para a nossa região? Como comunicador, o legado que ele deixa dois legados, né? O primeiro legado, como pessoa. Carlos foi um grande homem, um pai, um esposo muito dedicado, uma pessoa dedicada à profissão. Inclusive, ele só deixou o microfone quando não estava mais aguentando mesmo, quando a saúde não permitia. Então, é um exemplo de dedicação. A gente tem que exercer a nossa profissão com essa dedicação, independentemente de almejar algum dividendo financeiro. Acho que o dividendo maior deve ser o dividendo com reconhecimento, é claro, né, no nosso caso, radialista, dos ouvintes, e o dividendo maior, uma formação pessoal como ele sempre foi, uma pessoa que foi exemplo para toda a sociedade. Esse é o primeiro legado. E o legado político, porque ele foi político também. Então ele deixou a sua passagem de contribuição defendendo as coisas aqui do Nordeste, inclusive o jumento, não somente na corrida, na jecana, mas ele sempre, quando via algum jumento morto, alguém dava uma notícia que havia um jumento morto aí nas pistas aqui, que cortam o nosso sertão, ele sempre criticava, ele sempre gritava e pedia pela preservação dos animais. Então acho que é esse legado todo que ele deixa para a gente.
Que legal, maravilha. Mas para os nossos comunicadores que estão iniciando aí, qual é a reflexão, uma frase especial que você deixa para aqueles que estão só iniciando? De perseverança, né? Que não desistam nunca, a função é árdua, não é fácil, porque às vezes você é inclusive mal compreendido. A gente vive num sistema hoje, nós estamos aí em meio a um tiroteio, existem interesses, inclusive interesses políticos, e vocês vão ter que se deparar com essa realidade. Mesmo querendo implementar um trabalho imparcial, até para ser imparcial, você vai encontrar muita dificuldade, porque às vezes vocês serão interpretados de forma errada. Então não desistam, persistam, sempre com esse legado da seriedade e da transparência, que é o principal. Valeu, obrigado e até mais. Está sendo recebendo o abraço de todos aqueles aqui presentes, de todas as autoridades que estão aqui ao lado da mesa, para naturalmente levarem até o mais novo petrolinense aquele abraço confortador. Bom dia, estamos aqui com o nosso querido Sivuca, ele que foi com certeza um dos pioneiros, né, a andar com o nosso querido Carlos Augusto. Vamos estar aqui entrevistando ele, falando um pouquinho do que foi conviver e ter várias experiências com o nosso querido Carlos Augusto. Bom dia. Bom dia. Na verdade, eu tive um aprendizado muito grande com o Carlos. A gente começou a trabalhar ainda na emissora rural na década de 70. E Carlos foi uma pessoa que, na verdade, foi o maior professor do rádio do São Franciscano. Eu tenho muitos profissionais que trabalham hoje no ramo, tenho muito a agradecer a Carlos, porque ele, na verdade, transmitiu muita coisa, ele incentivou, ele revelou muita gente. Ele trabalhou na emissora rural antes, passou pelo Serviço Alto-Falante Brasil Publicidade. Lá ele teve naturalmente a sua primeira bagagem como comunicador. E na emissora rural ele foi, a gente pode dizer, um pioneiro aqui em Petrolina. A primeira emissora de rádio que foi criada na região foi a Rádio Juazeiro em 1958. Em 62 a gente fez aqui a emissora rural. E depois ele foi para a Rádio Grande Rio. 82 a Rádio Grande Rio foi fundada e ele foi convidado para gerenciar, e lá com ele também eu continuei. A gente criou o primeiro programa policial da região, que foi o Agente 680, é um programa que traz o prefixo da Rádio Grande Rio. Esse programa até hoje existe, é atípico, e ele disse: eu vou criar em Petrolina uma corrida de jegue. Aí começou uma brincadeira e tudo, e realmente ele criou. Na época do prefeito Simão Durando, e a Gecana foi um evento que cresceu tanto ao ponto de ser o único evento cultural de Petrolina que chegou a constar do calendário da Embratur. Então isso foi uma coisa que foi marcante. Hoje são 44 anos de tradição. É uma bandeira que a gente não vai poder deixar cair de maneira nenhuma. Eu tenho um know-how, porque eu sempre trabalhei com ele, sempre empreendi com ele na parte comercial e também ajudando a fazer o evento. Então a gente, juntamente com a família, a gente pretende fazer com que esse evento não pare, não deixe de acontecer. Como comunicador social para a nossa região em especial, quem foi Carlos Augusto? Eu diria que foi um ícone, né? Ele disse que foi o maior professor de todos que passaram pelo rádio. Ele, na verdade, ele teve essa importância de ter revelado, de ter se destacado como uma figura que foi uma voz. Carlos foi uma voz dos menos favorecidos, as pessoas que não tinham oportunidade, carentes, as pessoas do interior, as pessoas dos bairros onde necessitava de uma ação e não chegava, e Carlos era exatamente aquela voz. Ele foi um elo de ligação entre as pessoas que saíram daqui para o sul e que não tinham ainda comunicação, então as pessoas ligavam para o programa dele para se comunicar com seus familiares. Ele foi um ícone, na verdade, da comunicação. Ele deixou essa grande contribuição e que muitos seguiram, que muitos seguem o seu caminho. Eu acho que foi uma estrada muito bem pavimentada por ele, que hoje a gente tenta seguir essa trilha. Claro que a gente tem que empreender a própria marca, porque eu voltei para o rádio quase 30 anos depois. Eu trabalhei, me afastei e agora, por essa circunstância, eu voltei. Tenho que também empreender a minha marca. Maravilha. Então, e para a sua formação como comunicador social, quem foi Carlos Augusto? Eu aprendi muito com ele, porque na verdade a gente, quando ingressa no setor de comunicação, a gente sempre tem um espelho, a gente sempre tem um guia. E Carlos foi isso aí para muita gente. Ele é uma origem humilde e que conseguiu crescer através do rádio, e com isso aí ele passou. Ele não guardou ensinamento só para ele, eu diria, né? A palavra ela é dirigida para todo mundo.
E a gente vai tentar fazer esse evento porque, como ele disse, é uma bandeira que a gente não pode deixar cair de forma alguma, né? São 44 anos, é muita coisa. E prefeitos que passaram, o prefeito passou, mas a festa continua, né? Então, ela foi levada para o interior, foi levada para o Capim, que é um ponto de convergência dos projetos de irrigação do pessoal da cidade, das cidades circunvizinhas. E é um evento que atrai também a atenção de todo o pessoal que vem de fora, que traz animais de fora, de longe, de Aracaju, da Paraíba, do Ceará. Então a gente vai fazer, se Deus quiser, ele vai nos dar força para que a gente possa fazer o evento. Com certeza, mesmo que ele talvez seja insubstituível, né? Que eu acho que cada um tem seu papel importante, né? Mas eu tenho certeza que ele deixou em boas mãos, né? E vai dar certo, vamos confiar. E assim eu quero agradecer a sua participação no nosso vídeo reportagem e até uma próxima edição. Se Deus quiser, fico feliz e agradeço a vocês, porque é um assunto que me prende, que me fascina de falar de um grande amigo que foi, na verdade, um grande espelho que eu tive na vida. A gente caminhou sempre juntos e agora tem que seguir essa trilha aí. Muito obrigado, parabéns a vocês pelo trabalho. Estamos aqui na casa do nosso querido Carlos Augusto. Ao meu lado está aqui a querida Maíra, né, a filha dele, e com certeza ela tem muitas informações, muitas experiências vividas com o nosso querido Carlos Augusto. Bom, como comunicador, eu acredito que tenha sido uma contribuição muito grande, né, para Petrolina, para o Vale, de um modo geral. Ele foi o precursor da comunicação, né, aqui do Vale. Ele começou, na verdade, ele começou no rádio através do serviço de alto-falante. E aí, como ele falava, eram bocas de alto-falante que eram colocadas nos postes e que era falar da comunicação, era passada dessa maneira, né? E aí, em 1962, na década de 60, no início dos anos 60, né? E foi uma luta muito grande, foi uma batalha muito grande para que houvesse essa inauguração dessa rádio. Eles batalharam muito e convidaram o Carlos Augusto, que já fazia parte, assim, né? Ele tinha um vozeirão, aquela voz impostada, tranquila, né? Uma voz bonita, né? Todo mundo conhece a voz dele. E aí foi chamado para fazer um teste. E aí ele disse que foi muito nervoso, mas tal, ele fez o teste, passou. Dali começou o trabalho dele, que ele foi na época da ditadura. Então foi muito difícil fazer rádio naquela época, né? Porque você passar informações sobre tudo, sobre os poderes constituídos, era muito complicado. Então ele foi perseguido, ele foi colocado guarda na frente da casa dele, ele foi perseguido. E ele chegava para o padre Macedo e dizia: padre, eu vou ser preso. E o padre dizia: não, fique tranquilo, que se você for, eu vou também. Aí ele dizia: grande consolo, se eu vai preso, eu vou também, ficar os dois lascados presos, e o que é que a gente faz? Né? Que ele usava muitas expressões, né? Então assim, e aí começou, e ele usava a expressão, meu jornalismo foi forjado na ponta da baioneta, né? Porque ele lutava pelo povo, ele sempre, desde o início da vida radiofônica dele, sempre foi voltado para o povo. Tudo que ele fazia era brigas sociais, assim, ele tomava aquilo ali para ele e levava como uma bandeira mesmo em punho e até o fim, né? Ele tinha essa expressão que o jornalismo foi forjado na ponta da baioneta, e outra que ele usava também, até porque foi no início, foi na época, né, de ditadura, né? Ele usava algumas expressões militares, fazia esse trocadilho, que ele dizia assim, que o jornalismo dele era a trincheira em favor do povo. Ele brincava, ele usava essa expressão assim: no jornalismo eu fiz tudo, menos narrar futebol, que ele nunca narrou, mas até avião já derrubei, né? Que o Edenevaldo carinhosamente já contou essa história para vocês, né? Então assim, a escalada dele como jornalista foi fantástica, né? E a gente não tem como dividir a vida, falar de Carlos Augusto, do rádio, dividir, não, a gente vai falar só do rádio. A gente não tem como fazer isso, né? A nossa vida, a vida dele, a vida da gente, a gente sempre respira o rádio, né? Ele, pra você ter uma ideia, a gente ouvia, quando eu era criança, eu detestava isso, que ele era televisão e ele ouvia todos os programas de rádio. Desde 4 horas da manhã, que era a hora que ele acordava, ele já ligava o rádio, e ali ele ia passando para um, para outro, para um, para outro. Era a televisão ligada, o rádio aqui, o criança detestava aquilo. Pai, desliga isso, eu quero ouvir a televisão. Não estou lhe atrapalhando, me deixa que eu estou ouvindo meu rádio. E ele ouvia os colegas, ele sempre teve muito respeito, e aquilo ali, até para ele, informação mesmo, entendeu?
É o amor pelo rádio que ele tinha, que ele não deixava de ouvir. Ele ouvia rádio, só não ouvia quando estava dormindo, mas 24 o tempo todo ele estava ouvindo rádio, né? E aí, como é que se diz? Na década de 80, ele foi convidado por Dr. Geraldo Coelho para mais uma empreitada, que foi a inauguração da Grande Rio, né? Quando a Grande Rio foi inaugurada, eles começaram essa, né, foram correr atrás, e aí começou mais essa empreitada. Ele foi o primeiro gerente da Grande Rio, tá, né? E aí, desde lá, ele ficou até o último programa dele que ele fez, que foi no dia 4, que foi feito assim, lindamente, assim, os amigos fizeram uma homenagem para ele, né? E ali foi o último programa dele, realmente. Foi quando foi feita essa homenagem, o aniversário dele, que era dia 5, no domingo, e os amigos fizeram um bolo lindo, com um mandacaru em cima do bolo, vaqueiro montado, poesia, os sanfoneiros estavam lá, assim, coisa linda, um programa lindo, né, que foi feito sábado. E aí foi o último programa dele, foi esse. E hoje, o que é que você deseja perpetuar do trabalho do seu pai? Olha, assim, uma coisa que eu achava muito bonita que ele fazia realmente no rádio era defender muito o povo, defender os mais carentes, sabe? Defender as pessoas que não tinham voz. Ele fazia do rádio a voz, o programa dele é a voz do povo, né? Ele dava essa abertura assim, e as pessoas tinham nele muita confiança. E talvez isso tenha, porque ele chegou a 52 anos de rádio, né? Ele só parou o rádio quando ele não teve, quando ele foi internado e não teve mais como trabalhar. Se faz acompanhar pelo Azulão da Bahia ao surdo e o Zé Marcolino ao triângulo. Aí está o novo cidadão petrolinense ao microfone com sua música para os seus conterrâneos. Nunca ouvi ninguém dizer que fosse ruim dançar forró, beber cachaça na jecana do capim. Nunca ouvi ninguém dizer que fosse ruim dançar forró, beber cachaça na jecana do capim. Carlos Augusto organizando o evento, no capim faz a jecana valorizando o jumento. Venha curtir e ver o que nunca viu, essa jecana tem nome dentro e fora do Brasil. Venha curtir e ver o que nunca viu, essa jecana tem nome dentro e fora do Brasil. Nunca ouvi ninguém dizer que fosse ruim dançar forró, beber cachaça na jecana do capim. Nunca ouvi ninguém dizer que fosse ruim dançar forró, beber cachaça na jecana do capim.